Neste vídeo, nós vamos tratar do texto de Romanos, capítulo 9, versículo 5, onde nós temos ali, no finalzinho do versículo, a expressão Deus bendito eternamente. Será que essa expressão ela é dirigida a Jesus Cristo? Ou é dirigida ao Deus e Pai de Jesus Cristo? Então, nós precisamos analisar todo o contexto desse termo e da carta de Paulo aos Romanos para entender se ali de fato se aplica a Jesus ou não, ou se aplica ao Deus e Pai de Jesus Cristo, que no caso é Jeová, ok? Então vamos examinar aqui algumas passagens que tem este termo bendito, são cerca de 9 ocorrências, e vocês vão perceber que ela em nenhum momento é dirigida a Jesus, mas ela é sempre dirigida a Deus o Pai, inclusive pelos opositores. Olha aqui, ó. Jesus estava no Sinédrio, aqui eu estou em Marcos capítulo 14, versículo 61, olha lá. Então aqui os fariseus, perguntaram para ele, olha aqui, ó, Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Então estava ali toda a classe farisaica, reunida ali diante de Jesus Cristo para condená-lo. Você é o Cristo? Veja que a pergunta é: você é o Cristo? É o Messias? É o ungido, O ungido de Deus? O Filho? A palavra Deus aqui não tem no grego, Então ela mais subentende que está se referindo a Deus. O Filho do Deus bendito, olha, bendito aplicado a Deus, que aqui no caso, supostamente é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Você é o Cristo ou Filho do Deus bendito? Perceba que a expressão bendito aqui foi dirigida até pelos opositores a quem? A Deus, o Pai celestial, o Criador, Um pouquinho mais adiante, nós temos a oração de Zacarias, a quem ele dirige o termo bendito. Olha aqui, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel. Obviamente que aqui está tratando de Jeová, O Deus de Israel. Então, a palavra bendito dirigida aí a Deus. Depois você tem Romanos, capítulo 1, versículo 25. É a primeira ocorrência que Paulo usa para Deus, usando o termo bendito. Deixa eu achar aqui para vocês. Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Veja que Paulo está falando de Deus aqui, que é bendito. Por isso Deus os entregou em pureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em vez de ao Criador, que é Deus, o qual é bendito para sempre. Então a expressão Deus bendito para sempre é dirigida a Deus o Pai Criador. Notaram? Claramente aí. E Paulo fazia clara distinção desde o começo entre o Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, Romanos 1,8. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, quem que é Jesus Cristo? Filho de Deus, dou graças ao meu Deus. Então, quem que é o Deus de Paulo? É Jesus Cristo? Não, Deus de Paulo é o Deus e Pai de Jesus Cristo. O mesmo que Jesus disse em João 20,17. Vou embora para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Aí continua. Dou graças ao meu Deus por todos vós, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, o meu Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho. Quem que é o Filho? Está aqui. Que é Jesus Cristo. Então, Paulo não tinha essa confusão que os religiosos hoje, que alegam ter o Espírito de Deus para entender a palavra de Deus têm, mas que na verdade confundem as coisas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Antes de ler Romanos, para vocês perceberem que de fato Paulo não se confundia, Ele separava bem Deus, o Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, olha. Para que vocês, aqui é Romanos capítulo 15 mesmo, para que vocês, unânimes a uma só voz, glorifiquem quem? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem um Deus e Pai acima dele, que é o mesmo Deus que Paulo afirma
Servir ele chama de meu Deus. Aí ele continua aqui no finalzinho, ó. Ora, ao Deus, que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, veja Jesus Cristo, distinto de Deus, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este único e sábio, a este Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. Então fica claro que Paulo faz uma clara distinção entre o Deus supremo, Deus eterno, o único Deus, o Deus dele, de Jesus Cristo. Agora você vê em Romanos capítulo 9, versículo 5. Fica fácil de você entender quem ele chama aqui de Deus bendito para sempre. É óbvio que não é Jesus Cristo. Mas como já disse para vocês, a expressão bendito nenhuma vez é dita dirigida a Jesus Cristo. Essa expressão não, tá? Nós entendemos que Jesus Cristo deve ser bendito, sim, louvado, no sentido de ser o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Rei, nosso futuro juiz, etc. Tal. Nós entendemos sim, ele é o cabeça da congregação, deve ser bendito, mas não como Deus. Mas Paulo faz uma clara distinção entre Cristo e Deus na sua carta. Portanto, a expressão Deus bendito aqui, né, e tudo indica, né, com um amém aqui, que é o encerramento de uma parte da carta, ele está fazendo aqui um louvor, né, a Deus, que no caso aqui protegeu, cuidou de toda a descendência para que nascesse Jesus Cristo. Tá? Se você ler o contexto, é isso que você vai entender. Então a expressão Deus bendito aqui não se aplica a Jesus, mas se aplica ao Deus e Pai de Jesus Cristo. Claramente, né? É que a vírgula, né, faz parecer isso, então no grego não tinha as pontuações que tem hoje. Aí fica a escolha do editor da Bíblia, né, os novos editores, onde colocar a pontuação aqui para tornar a leitura clara, né, e trazer o ensinamento correto, tá bom? Vamos ver outras expressões de Deus bendito? Olha aqui, ó. Sempre é dirigida ao Deus e Pai de Jesus Cristo. Olha aqui, ó. 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, como já disse para vocês, Jesus também deve ser bendito, embora não apareça aqui nas Escrituras, né? Mas não como Deus, mas como o Filho de Deus, nosso Salvador, etc. Olha lá. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre. Perceba que ele usa a mesma construção gramatical, mas se referindo a quem? Ao Deus e Pai de Jesus Cristo, tá? Outro lugar que ele usa a expressão Deus bendito está aqui, ó. O bendito seja Deus. Deixa eu abrir para vocês aqui. É Efésios capítulo 1, versículo 3. Tá aqui, ó. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está grifado o texto aí para vocês olharem, tá bom? Vamos ver outro lugar? 1 Timóteo 1:11. Ele usa exatamente a mesma construção gramatical que está lá em Romanos 9:5. Olha aqui, ó. Ele fala tanto de Jesus como de Deus e no finalzinho ele diz, né? Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Obviamente que ele está falando do Deus e Pai de Jesus Cristo, né? Então ele faz uma clara distinção. Se você analisar todo o contexto, você vai perceber isso, né? E por fim, 1 Pedro, agora é Pedro, né? 1 Pedro 1:3. 1 Pedro 1:3. É o último texto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Que a expressão bendito é dirigida aqui por Pedro, né? A Deus. 1 Pedro 1:3. O apóstolo Pedro faz distinção também entre Deus e Jesus, mas a expressão bendito aqui, ele dirige aqui, ó, ao Deus e Pai de Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então essa expressão, obviamente ali em Romanos, capítulo 9, versículo 5, quando você analisa todo o contexto das ocorrências,
as atribuições que foram feitas, fica claro, até pelo encerramento com amém ali, que indica, né, dá o indício de um encerramento de uma frase ou de uma fala, que ali está se atribuindo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão ali, Deus bendito eternamente, e não a Jesus Cristo, ok? Espero que todos vocês gostem desse vídeo, aguarde os próximos que a gente vai fazer e colocar aqui no canal. Fiquem todos com as bênçãos de Jeová e de nosso Senhor Jesus também, tá? Até lá, um forte abraço.